galera, o vídeo de hoje está imperdível. Você vai aprender a resolver qualquer questão sobre conjuntos, desde as mais fáceis até as mais difíceis. Nos exemplos de hoje, vamos resolver questões da Escola de Aprendizes Marinheiros, da FUVEST e do ITA. Então, cola aí com a gente e acompanha o vídeo depois da vinheta. E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre conjuntos, resolver alguns exercícios sobre esse tema, e eu quero mostrar para você que todos eles, desde o mais fácil até o mais difícil, utilizam basicamente a mesma estrutura de pensamento. E essa estrutura, são essas ideias que eu quero que você conheça a partir de hoje. Então vamos lá com o primeiro exercício, que é da Escola de Aprendizes Marinheiros do ano de 2016. Uma pesquisa sobre a preferência de leitura dos jornais A e B revelou que, dos 400 entrevistados, 190 leem o jornal A e 250 o jornal B. Sabendo que todos os entrevistados leem pelo menos um dos jornais, quantos leem os dois jornais? Esse tipo de exercício vai exigir da gente uma representação por meio de círculos. E esses círculos recebem o nome de diagrama de Venn. Cada círculo representa um conjunto. Então nós temos os conjuntos A e B. Um erro que muita gente que está iniciando agora os seus estudos comete é: poxa, professor, 190 leem o jornal A, então eu vou colocar 190 aqui no conjunto A. A ideia não está necessariamente errada. O problema é que este espaço é dos leitores do jornal A que não leem o jornal B, ok? Os leitores do jornal A que também leem o jornal B pertencem a este espacinho aqui. E esses 190 se referem à soma destes dois espaços, ou seja, o total do conjunto A. Exatamente por conta de coisas como essa, é sempre importante, primordial, que em qualquer questão sobre conjuntos, a gente comece pelo espaço comum entre eles, que a gente dá o nome de interseção. Então, a gente tem que começar representando os valores que estão aqui na interseção, os valores comuns. Mas eu não sei quais são esses valores comuns. O enunciado do problema pede que eu descubra exatamente isso. Então, como eu começo por ele? Bom, nesse caso, estamos querendo representar um número que a gente não conhece, então nada mais justo do que chamá-lo de x. Agora, como eu represento a ideia de que 190 leem o jornal A? Bom, eu sei que 190 é o total de elementos do conjunto A. Se nesse espacinho eu já tenho x, para chegar a 190 eu preciso de 190 menos x. Reparem que se eu somar as duas quantidades, vou ter exatamente 190, porque o x cancela. Agora, 250 leem o jornal B. Da mesma maneira, eu vou representar aqueles que leem somente B por 250 menos x. Novamente, se eu somar estes dois espaços, a minha soma dá os 250. Agora, se eu somar os três espaços, eu tenho o total de entrevistados, que é 400. Então vamos fazer isso. 190 menos x, que é a parte correspondente aos leitores somente do jornal A, mais x, que é a parte dos leitores que leem ambos, e 250 menos x, correspondente a quem lê somente o jornal B. A soma desses três dá o total de entrevistados, que é 400. Reparem que aqui nós podemos cancelar o menos x com mais x, somar o 190 com 250, obtendo 440 menos x igual a 400. E aí fica bem claro que o nosso x é igual a
40. Essa é a resposta do nosso problema. Então, resumindo, é extremamente importante começar pela interseção, pelo que os conjuntos têm de comum. Inclusive, uma dúvida que é bastante comum para quem está começando a estudar sobre esse tema é o seguinte: professor, 190 pessoas leem o jornal A, 250 leem o jornal B. Se eu somar esses dois valores, eu vou ter 440, que é maior do que o total de 400 entrevistados. Como isso é possível? Isso é possível exatamente porque alguns valores nós somamos duas vezes. Reparem que o valor comum entre os leitores de A e de B está incluído tanto nos 190 que leem o jornal A, quanto nos 250 que leem o jornal B. Então, essa quantidade foi contada duas vezes e é por isso que supera os 400 entrevistados. Inclusive, uma maneira bastante prática de resolver esse problema é exatamente fazer a soma 440, entender que alguns valores foram somados duas vezes, e aí, se a gente descontar os 400 entrevistados, teremos 440 menos 400, que me dá exatamente a quantidade comum, que são os 40. A gente poderia ter abordado o problema desta forma também, mas eu fiz questão de escrever desta forma e resolver a equação para te ensinar a resolver problemas mais complicados, onde essa resposta não esteja tão óbvia assim. Então vamos agora para o segundo problema. O segundo problema é da FUVEST, do ano de 2018, e ele vai falar de 3 conjuntos e não de 2. Vamos ler esse problema. Dentre os candidatos que fizeram provas de matemática, português e inglês no concurso, 20 obtiveram nota mínima para aprovação nas 3 disciplinas. Além disso, sabe-se que temos então 7 informações que vão ajudar a gente a resolver esse problema. E a pergunta é: a quantidade de candidatos que participaram do concurso foi? Muita gente acha confuso esse tipo de problema, já que nós temos muitas informações. Nesse caso, 7. Mas olha como o problema fica fácil se você organiza o seu pensamento da maneira correta. Vamos à solução. Aqui eu copiei as 7 informações para a gente não ficar tendo que se reportar ao slide anterior. A abordagem vai ser exatamente a mesma do problema anterior. Só que agora, em vez de 2 conjuntos, nós temos 3. Então vamos lá construir esses conjuntos. Temos o conjunto dos que não obtiveram nota mínima em português, em matemática e em inglês. Por onde a gente vai começar, pessoal? Exatamente pelos valores comuns aos 3 conjuntos, ok? Então vamos começar por quem não obteve a nota mínima, nem em matemática, nem em português, nem em inglês. Vamos localizar onde está essa informação, bem aqui a informação 7. 2 não obtiveram nota mínima em português, matemática e inglês. Então vamos colocá-los lá. 2 elementos. Agora, feito isso, nós vamos partir para as partes comuns entre 2 conjuntos. Já fizemos a parte comum entre os 3, agora vamos fazer as partes comuns entre 2 conjuntos. Poxa, professor, mas qual das 3 partes eu devo fazer primeiro? E a resposta é: não importa. Qualquer uma das 3 pode ser feita agora que você já fez a parte comum dos 3. Então, vamos seguir de baixo para cima. 7 não obtiveram nota mínima em português e inglês. Localizo onde está português e inglês, a parte comum entre eles é essa. E aí um erro muito comum é você vir aqui e colocar 7. Poxa, professor, mas não é exatamente isso que o problema disse? 7 não obtiveram nota mínima em português e inglês? Sim, só que você representou esse 7 no lugar errado. A parte dos candidatos que não obtiveram nota mínima em português e inglês não é somente essa parte onde eu coloquei o 7. É o total, isso inclui o 2. Portanto,
A soma desses dois espaços tem que ser 7. Bom, se eu já usei 2, o que me resta é colocar 5, ok? Então, novamente, não caia nesse erro que é muito comum. Não coloque 7 aqui. Não coloque 7, porque 7 é o total dos que não obtiveram nota mínima em português e inglês. Então, vamos apagar esse 7. Da mesma forma, vamos para a dica 5 agora. 3 não obtiveram nota mínima em matemática e em inglês. Bom, matemática e inglês é esse espacinho aqui. Como eu já tenho os 2 da dica 7, quanto me resta para essa parte? Um elemento, somente um candidato. Vamos agora para a dica 4. 5 não obtiveram nota mínima em matemática e em português. Novamente, eu já tenho 2, quanto que sobra para esse espaço? 3 elementos. Reparem que agora eu consigo achar a quantidade de candidatos que não obtiveram nota mínima somente em uma disciplina. Na dica 3, 12 não obtiveram nota mínima em inglês. Cuidado para não colocar 12 aqui, ok? A soma de todo mundo tem que ser 12. Soma de todos os que pertencem ao conjunto I. Então aqui nós temos 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. Para chegar a 12, faltam 4. 16 não obtiveram nota mínima em português. Aqui eu já tenho 5 mais 2, 7 mais 3, 10. Para os que não tiveram nota mínima somente em português, temos 6. Em matemática, 14 não obtiveram nota mínima. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Para chegar a 14, temos 8. Agora, qual é o total dos candidatos que não obteve nota mínima em pelo menos uma das disciplinas? Bom, nós temos que somar todos esses elementos que já escrevemos aqui. Então, o total é dado por 6, mais 3, mais 2, mais 5, mais 4, mais 1, mais 8. Somando isso tudo, nós temos 29. Aqui vai mais um macete. Eu gosto muito de fazer o seguinte. Em vez de somar cada um deles separadamente, eu pego a quantidade de um dos conjuntos e somo com o restante dos demais. Como assim, professor? Bom, reparem que uma das informações me diz que 16 não obtiveram nota mínima em português. Então, eu não preciso perder tempo somando esses valores. Eu já sei que todo esse conjunto aqui tem que ter 16 elementos. Agora eu somo quem não pertence ao conjunto P. 16 mais 4, 20, mais 1, 21, mais 8, 29. É uma maneira mais prática de fazer essa soma. Pode parecer até bobeira, mas esse tipo de coisa pode poupar a você um tempo precioso e evitar erros de conta. Então, voltando agora para o nosso enunciado, o problema nos pergunta qual é a quantidade de candidatos que participaram do concurso, sabendo que 20 obtiveram nota mínima para aprovação. Então, nós descobrimos que não obtiveram nota mínima 29 candidatos, obtiveram nota mínima 20 candidatos, portanto, o total tem que ser 49. Vamos lá marcar a alternativa correta. E agora, resposta certa. Muito bem. Reparem que não houve diferença na nossa abordagem, no nosso método de resolução, quando o problema nos dá 3 conjuntos e quando o problema nos dá 2 conjuntos. Não importa a quantidade de conjuntos, a maneira de pensar é a mesma. A gente sempre vai se preocupar com a interseção, a parte comum. Resolver o problema de dentro para fora. Vamos então com a questão 3. A questão 3 é do ITA. E antes que você pense, ah não professor, é muito difícil, eu não vou conseguir, isso é prova de que, aplicando as ideias que nós estamos apresentando para vocês, vocês vão conseguir resolver qualquer exercício mesmo, ok? A questão do ITA, que caiu na prova de 2012, foi adaptada, porque a questão original não tinha solução. Então eu peguei a questão de maneira adaptada para que a gente consiga achar uma resposta, ok?
Então vamos lá. Dos N alunos de um colégio, cada um estuda pelo menos uma das 3 matérias: matemática, física e química. Sabe-se que 48% dos alunos estudam matemática, 32% estudam química e 36% estudam física. Sabe-se ainda que 8% dos alunos estudam física e matemática, enquanto 4% estudam todas as 3 matérias. Os alunos que estudam apenas química e física, mais aqueles que estudam apenas matemática e química, totalizam 63 estudantes, determine N. Galera, esse é o tipo de questão que quando a gente chega no final dela, a gente não lembra mais o que leu no início. Isso é extremamente comum. Então, eu recomendo que se faça a seguinte coisa. Num problema como esse, e em problemas de matemática de maneira geral, quando eles são muito longos, eu recomendo que a gente faça a leitura 2 vezes. Uma delas de cabo a rabo, como a gente fez agora. E a segunda vai ser uma leitura mais pausada, onde cada vez que o exercício apresentar uma informação, você para, anota a informação e prossegue com a leitura. A primeira leitura, do começo ao fim, vai te dar uma noção geral do problema, uma compreensão geral. E a segunda leitura vai te dar uma compreensão dos detalhes. Então é muito importante que se faça isso. Faça a primeira leitura do começo ao fim e a segunda leitura parando para anotar as informações. Bom, a gente já sabe que temos que resolver usando o diagrama de Venn. Então vamos lá montar os 3 conjuntos. Temos o conjunto dos alunos que estuda matemática, física e química. Aqui nós não vamos organizar as informações na ordem que o exercício nos dá, na ordem que o enunciado nos dá. Porque a gente sabe que tem que começar por onde? Pela interseção dos 3. Então vamos buscar essa informação no texto. 4% estudam todas as 3 matérias. Então vamos representar essa informação no diagrama. Apesar do diagrama falar em porcentagem, só para simplificar por enquanto a nossa representação, eu coloquei um número sem a porcentagem, ok? Agora temos que marcar as interseções de apenas 2 conjuntos. Não importa por onde a gente comece. É isso que eu quis dizer quando falei que a gente tem que resolver esse problema de dentro para fora. De dentro, que é a parte comum dos 3, para fora. Parte comum apenas 2 e depois a parte que pertence a somente um conjunto. Ok? Sabe-se ainda que 8% dos alunos estudam física e matemática. Bom, então física e matemática são 8%. Como eu já tenho 4 aqui, para esse espaço nós temos 4%. Agora, eu não sei exatamente quantos estudam matemática e química, física e química. Eu sei que 48% dos alunos estudam matemática. Mas como eu vou saber o que representar em cada um deles? Bom, se eu não sei quantos estudam matemática e química, a exemplo do problema anterior, vou chamar essa quantidade de X. E aí, 48% dos alunos estudam matemática. Bom, então, o que eu coloco nesse espaço? 48 é o total. Eu já tenho 8% aqui. Isso me deixa com 40. Mas eu também tenho X% aqui. Então, o que eu coloco nesse espaço é 40 menos X. Reparem que nós estamos usando as mesmas ideias dos 2 problemas anteriores que apresentavam um grau de dificuldade um pouquinho menor. Vamos observar agora que 36% estudam física. Eu não sei quantos estudam física e química, então eu vou chamar esse espaçozinho aqui de Y. Cuidado para não chamar de X, não dar a mesma letra que já foi utilizada, ok? Porque se eu dou X para os 2 espaços, eu estou dizendo que a quantidade deles é igual. Então, muito cuidado com isso. Coloque uma outra letra. Então, aqui nós utilizamos o Y. 36% estudam física. 8 eu já tenho. Me sobram 28. Como aqui eu tenho Y, o que eu coloco nesse espaço é 28 menos Y. Além disso, 32% estudam química. 4% eu já tenho. Isso me deixa com 28.
X% eu já tenho, isso me deixa com 28 menos x. Y% eu já tenho, isso me deixa com 28 menos x menos y. Então, já interpretamos praticamente todas as informações que o problema nos deu. Vamos para a parte que a gente ainda não interpretou. Os alunos que estudam apenas Química e Física... Opa, quem é que estuda apenas Química e Física? Química está aqui, Física está aqui. Química e Física são 4 mais Y. Mas quem estuda apenas Química e Física é o Y. Afinal, esses 4% também estudam Matemática. Então, os alunos que estudam apenas Química e Física são o Y. Mas aqueles que estudam apenas Matemática e Química. Bom, Matemática e Química é essa parte, mas novamente, os 4% não entram, porque quem estuda apenas Matemática e Química são os X%. Nessas questões sobre conjuntos, é muito importante que você se atente para o uso dessas palavras restritivas. Apenas, somente, ok? Porque a presença ou ausência delas vai indicar se você vai incluir ou excluir certos elementos do seu conjunto. Então, interpretando essa informação, os alunos que estudam apenas Química e Física, ou seja, Y, mais aqueles que estudam apenas Matemática e Química, X, totalizam 63 estudantes. Determine N. Isso significa que X mais Y é igual a 63. Poxa, professor, só com isso eu consigo determinar a quantidade de estudantes? Sim. Repare, se pegarmos agora os 48% que estudam matemática, mais os 32% que estudam química, mais os 36% que estudam física, e somarmos todos eles, nós teremos 48% de N, mais 36% de N, mais 32% de N, já que N é a quantidade de alunos desse colégio. Se eu somar todo mundo, eu tenho 116% de N. Poxa, professor, mas tem coisa errada, porque o total deveria ser 100%. Exatamente. Se nós temos um valor superior a 100%, significa que alguns valores foram contados 2 vezes. A mesma ideia do primeiro problema. O meu excedente aqui, o que ultrapassa 100%, são exatamente esses 16%. Mas onde estão esses 16%? Quem eu contei mais de uma vez? Eu contei mais de uma vez os elementos que estão nas interseções. Ok? Então, vamos ver quem foi contado a mais. Pessoal, começando por esse 4 da interseção dos 3 conjuntos. Esse 4 foi contado quantas vezes? Bom, ele pertence a M, a F e a Q. Ele pertence a 3 conjuntos, portanto ele foi contado 3 vezes. Mas eu só precisava contá-lo uma vez. Isso significa que ele foi contado 2 vezes a mais. Então, os 16% de N são formados por 2 vezes esse 4%, afinal ele foi contado 3 vezes e eu só precisava contar uma, mais X%. X% pertence a 2 conjuntos, Química e Matemática, então ele foi contado 2 vezes, mas eu só deveria tê-lo contado uma vez, ok? Então a segunda vez que eu contei faz parte desses 16% excedentes. Da mesma forma, o Y pertence a 2 conjuntos, ele foi contado uma vez a mais, então ele aparece aqui uma vez nos excedentes. E o 4% foi contado 2 vezes, porque ele pertence a 2 conjuntos, então ele foi incluído uma vez a mais do que deveria. Ok? Então, revisando, os 16% que ultrapassaram 100 são os elementos que foram contados mais de uma vez. E eles foram contados mais de uma vez porque pertencem a mais de um conjunto. Então, aqui nós temos 2 vezes 4%, 8%. Mais 4, 12%.
Isso significa que 16% de n é igual a 12% de n mais x mais y. Ou seja, o nosso x mais y equivale a 4% de n. Mas espera, esse x mais y equivale a 63 estudantes. Então, 4% de n, ou seja, 4n sobre 100, é igual a 63. E é muito fácil agora achar o valor de n. Para facilitar o nosso cálculo, vamos simplificar por 4. E aí nós temos n sobre 25. Dividir numerador e denominador da minha fração por 4. Basta pegar esse 25 e multiplicar pelo 63. E o número de estudantes desse colégio é 1575. Reparem, pessoal, como não foi tão difícil assim resolver uma questão, mesmo que ela tenha sido de uma prova conhecida por ser difícil, que é a prova do ITA. O que nós aplicamos aqui foram as ideias básicas que resolveram questões fáceis e médias. Ou seja, são ideias que, independentemente do nível de dificuldade da questão, você vai utilizar para resolver questões sobre conjuntos. Então não se esqueça, comece sempre pela interseção, vá resolvendo o seu problema de dentro para fora e muito cuidado para representar cada informação no seu local adequado, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiverem alguma dúvida, crítica, sugestão, comentário, elogio, deixem aí nos comentários que nós vamos adorar receber o retorno de vocês, ok? Grande abraço e até a próxima aula.